Olá, virtuosa na prática, bem-vinda ao meu canal, bem-vinda a esta série de lives. Uma pergunta, você já se inscreveu aqui no meu canal? Aproveita e faz isso agora. Aqui você vai encontrar dicas e histórias para te ajudar a modelar a mulher virtuosa de Provérbios 31. Comentários, eu já quero agradecer, pastora Giovana, pela sua disponibilidade, viu? Nós havíamos combinado aí uma live há umas 2 semanas atrás, né? Mais ou menos. A Sim. gente não colaborou conosco, né? E a gente precisou encerrar. E que bom, né? Ter a sua disponibilidade, de ter aqui para a gente conversar um pouco. Pastora Giovana, deixa eu apresentar para você, é pastora da Igreja Família Debaixo da Graça, lá em Camanducaia, Minas Gerais. E é uma pastora que tem cheiro de ovelha, viu? É uma pastora que caminha pertinho, que caminha junto, que eu sei que se esforça muito em cursos, em conteúdo, em leitura, né? Para ser uma pastora de excelência, para conseguir desempenhar esse papel que é cuidar das ovelhas. Na verdade, essa é a função pastoral, né? A principal função, né? É cuidar das ovelhas, é tratar das feridas, e feridas que muitas vezes a oração por si só ela não resolve, né? É preciso mais do que uma oração. É preciso conselho, é preciso um cuidado, é preciso, né, enfim, um tratamento diferenciado, e isso a gente adquire através de cursos, né? Através de treinamentos, enfim, de conhecimento que a gente vai adquirindo e aumentando a nossa bagagem. Bom, essa é a pastora Giovana e eu quero agora sim te dar o meu bom dia e te agradecer por você poder participar aqui comigo hoje. Bom dia, Gláucia. Graça e paz. É um prazer estar com você, poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência, né? E é tão gostoso, é tão gratificante esse tempo que a gente tá passando, embora a gente esteja passando tantas incertezas, tantos medos, mas eu percebo o quanto Deus nos despertou para as redes sociais e o quanta abrangência tem, né? Então, eu quero dizer que é uma honra ter recebido seu convite e tomara que dê tudo certo hoje, que não caia a internet e que a gente vai até um... Vai dar, em nome de Jesus vai dar. Antes da gente começar aqui o tema, né, eu quero só dizer uma frase que eu postei há um tempo aqui no meu Instagram, que diz assim, olha, se o amor ele não moldar a nossa forma de falar e de agir, nós estamos falsificando o credo que defendemos. Se o amor não moldar a nossa forma de falar e a nossa forma de agir, nós estamos falsificando o credo que defendemos e automaticamente nós estamos também sendo uma fraude, né? Porque o amor é o próprio Jesus, né? Jesus, né, é o amor. E quando nós não temos uma vida moldada, né, um comportamento moldado, orientado, os nossos relacionamentos, as nossas decisões, atitudes diárias, por menores que elas sejam, não forem orientadas pelo amor, com certeza nós estamos falsificando, né, aquilo que nós acreditamos e com certeza nós seremos uma fraude. Eu quero já abrir aqui o nosso bate-papo, contextualizando, né, esse nosso tema. E eu queria te perguntar, Giovana, o que você pensou quando eu mandei para você esse tema, né? Mulher virtuosa ou uma fraude? O que passou na sua cabeça? Ai, ai. Falei, uau, que tema forte, mas muito bom, muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Ontem, até na nossa igreja, eu compartilhei a palavra e eu usei o livro do pastor Josué, que é a coluna de um caráter cristão. E aí já me veio também o tema de hoje, né? Mulher virtuosa ou uma fraude, porque o nosso dia a dia nos leva, se a gente não tomar cuidado, não reciclar, não autoanalisar, a gente se torna uma fraude, né? A gente prega e não vive o que prega. Então, eu achei o máximo esse tema. Tá. Pastora Giovana, essa mulher de Provérbios 31, essa mulher virtuosa, tem muita gente muitas mulheres que eu encontro, né, que falam, isso é uma utopia.
né? Não é impossível, né? É uma utopia? O que você pensa sobre isso? Não, eu acredito que é possível. Porque eu penso que essa mulher e todos os personagens da Bíblia foram como a gente, seres humanos, falhos, com dificuldade, com sentimentos, com emoções, foram como a gente. Então, se existiu essa mulher, nós também podemos ser essa mulher. A questão é auto se desafiar, quer dizer, auto desafiar, né? Acreditar que isso é possível em busca disso. Então, eu acredito que é possível sim, que não é uma utopia. E, pastora, qual que é o comportamento dessa mulher virtuosa, né? A gente vive aí num mundo tão, né, moderno, com tantas... Quando a gente olha para a realidade, né, das mulheres, né, cristãs, eu não vou nem contextualizar na igreja, as mulheres no mundo, né, há 50 anos atrás tinham um comportamento, né, se a gente for avançando mais, a gente percebe muitas mudanças, né, no comportamento feminino. A questão do feminismo que entrou, né, de uma maneira assim, né, avassaladora, né, eu posso dizer dessa forma, porque masculinizou, né, muito as mulheres. Isso vem descaracterizando, né, desconfigurando, né, a figura feminina. E hoje a mulher ela trabalha fora, né, e tudo bem trabalhar fora, não é esse o problema, né? Ela ganha o seu próprio dinheiro, ela decide ter filho sozinha, né? A produção independente, a gente tem aí a geração da Xuxa, né, que teve uma produção independente, e eu me lembro quantas meninas, né, engravidaram naquele momento, inspiradas, né, na vida da Xuxa Meneghel. Eu tenho primas, né, pessoas na minha família que aderiram, né, e acharam linda era moda, né, ter uma produção independente, né. Como que a gente consegue, pastora, com toda essa evolução, né, manter esse comportamento dessa mulher virtuosa? Né? Qual é o comportamento dessa mulher virtuosa? Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho isso. Legal. Então, Glaucia, inclusive, Deus me deu a oportunidade de montar um curso e eu comecei lá em Atibaia, na nossa célula, né, GFC lá, e foi o máximo. E aí o Senhor começou a me mostrar como eu tinha que fazer e graças a Deus essa semana minha apostila ficou pronta. O curso que eu dou aqui também já estou indo para a segunda turma. Estou na segunda turma e o curso é Curadas para Curar. E um dos temas, uma das matérias é sábia ou tola. Qual você escolhe ser? E uma das características dessa mulher virtuosa, dessa mulher que consegue dar equilíbrio, né, à vida, é ser uma mulher diligente, ser uma mulher justa, compassiva, tolerante, honrar a Deus acima de todas as coisas, que não tem como a gente não honrar ao nosso Deus. E aí, quando eu digo honrar a Deus acima de todas as coisas, é honrar e me desviar do mal, me desviar do pecado. E ontem, inclusive, eu estava comentando com a nossa igreja e eu disse assim: por muito tempo nós levamos em conta que pecado é só aquilo que é gritante aos nossos olhos. Então, adultério, fornicação, enfim, todas essas promiscuidade que é gritante para nós. Mas para Deus, pecado, na verdade, assim como a graça nos nivela, o pecado nos nivela em Deus, né? Porque Deus não olha o pecadinho, pecadão. Ele olha o pecado. Então, quando a gente fala mal do outro, quando a gente é intolerante com o outro, inclusive eu falei dessa questão que está acontecendo no mundo, dos preconceitos e tudo, eu falei, quantas vezes que a gente é preconceituoso, e não só em relação ao racismo, mas dentro da igreja a gente é preconceituoso porque a gente não tolera o outro, a gente não tolera o defeito do outro. E a mulher virtuosa, ela tem que ter esse olhar tolerante. A mulher, outro ponto que eu pego bastante com as mulheres é a insatisfação. A mulher virtuosa, ela é uma mulher grata, ela tem um coração grato. Ela procura ser satisfeita com o que o Senhor a proporciona para ela. Então, tem várias outras características, mas eu penso que as mais relevantes seriam essas. Uma das que eu coloquei aqui
fazer com excelência todas as suas tarefas, seja ela doméstica, se você, como a Glaucia disse, né, Glaucia, que trabalha fora. Ok, você trabalha fora, mas você tem que pensar que se você tem filhos, você é mãe, você é esposa, você tem pessoas que dependem de você. Então, por um tempo, eu trabalhei fora e cuidei dos filhos. Nós estávamos em... E a gente sempre foi muito ativo na obra de Deus. Então eu tinha na cabeça assim, eu sei que eu vou ter que chegar em casa, vou ter que fazer janta, porque eu não tinha uma pessoa para terceira, assim, uma pessoa para me ajudar, não tinha, era eu. Eu tinha que me organizar para lavar roupa. E eu me lembro uma igreja que nós estávamos, que teve a campanha dos 12 dias, e eu trabalhava numa clínica de psicologia, e eu chegava do trabalho, fazia janta rápido, ia para a campanha, para o culto, voltava e no dia de lavar roupa eu tinha que lavar roupa, porque eu sabia que ninguém ia lavar por mim, então eu tinha que lavar roupa. E 2 horas da manhã eu estava pondo roupa para lavar, para no outro dia, 6 horas da manhã, estar de pé para ir trabalhar novamente. Então, é claro que tem momentos que é sacrificial, a gente acaba sacrificando alguma coisa. E aí é onde entra alguns resquícios aí das características da tola, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas a gente tem que pensar nessa sabedoria, nessa excelência. Se eu estou fazendo para minha família, a Bíblia fala em Colossenses 3:23, que tudo quanto façais, façais como para o Senhor. Então, se vai lavar uma louça, faça como para o Senhor. Vai fazer uma comida, faça como para o Senhor. Vai lavar roupa, faça como para o Senhor. Lá no teu trabalho, faça como para o Senhor. E quando a gente faz assim, primeiro o nosso Deus recebe. E depois as pessoas que estão ao nosso redor sendo servidas por nós, vai receber também, vai se sentir honrado e cuidado. Eu queria trazer aqui, né, o que você falou sobre o cuidado com a casa e aquilo que a gente fizer, que a gente precisa fazer para o Senhor. Houve um tempo na minha vida, né, e isso não está muito distante, pastora, aonde eu viajava bastante, né, eu sempre trabalhei fora, e às vezes dar conta da casa era bem desgastante, né? Eu não conseguia, naquele momento, ter alguém para me ajudar nas tarefas domésticas, né? Os filhos pequenos ainda sem ter a responsabilidade, né? E nem deveriam ter, né? Por serem crianças, a responsabilidade de assumir a casa, a limpeza, a organização. E eu me peguei, sabe, tendo algumas atitudes que talvez, assim, eu sinto de falar isso aqui e não tenho problema nenhum de falar, né? Os copos da minha casa, pastora, eu até tinha os copos de vidro, mas eu usava os descartáveis, porque dava menos trabalho, era mais rápido, sabe? E quando, assim, o Senhor me despertou para isso, né, para essa característica da mulher virtuosa, porque ela cuida da sua casa, eu me peguei dando muitas desculpas, sabe? Me peguei, assim, dando muitas justificativas para não fazer aquilo que era o meu papel, né? O ambiente da nossa casa, ele precisa exalar o perfume de Cristo, né? Literalmente, a sua casa tem que andar cheirosa, né? A sua casa tem que ser limpa. A sua casa, ela tem que, sabe, estar com tudo organizado. Tudo bem se você tiver um dia da semana, um horário específico e não der conta de tudo. Eu não estou aqui dizendo que precisa ser, né, aquele ambiente hospitalar, com aquele cheiro até de coisas esterilizadas, né? Não vamos aqui partir para o extremo, né? Mas você precisa ter um cuidado com isso, né? E aí eu digo isso aqui com propriedade porque me peguei dando desculpas. Eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou muito cansada, hoje eu estou com dor, hoje eu estou com preguiça, sabe? A gente começa a dar uma série de desculpas, né? Para não exercermos o nosso papel. E eu vou te falar, muitos motivos até plausíveis, né? Poxa, eu trabalho fora, né? Poxa, eu estou fazendo faculdade, né? Eu estou cansada, eu preciso recobrar as minhas energias. Mas às vezes nós temos crianças em casa que dependem, né, da assistência. Crianças que estão se espelhando no nosso comportamento, na nossa postura. Somos um espelho para os nossos filhos, né? Então é realmente preciso um esforço, né, para que
a gente entenda esse papel, né? O meu ministério chama-se Virtuosa na Prática, né? Então, quando Deus me startou para isso, né? Eu falei assim, ok, Senhor, eu vou levar isso que o Senhor entregou para mim. Mas antes de qualquer coisa, né, eu preciso ser essa mulher virtuosa. Eu estava preocupada com a fraude, sabe? Eu estava muito preocupada, incomodada em falar daquilo que eu não sou, em falar aquilo que eu não vivo, né? E aí, Uhum. pastora Giovana, teve um dia que eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, me ajuda a ser uma dona de casa virtuosa na prática. Uhum. Me ajuda a ser uma mãe virtuosa na prática. Me ajuda a ser uma esposa virtuosa na prática. E aí o Espírito Santo falou assim, você quer mesmo? Tá preparada? Pastora Giovana, coisas começaram a surgir, coisas começaram a aparecer na minha mente, os meus olhos parece que, né, se abriram assim, se acenderam para algumas coisas assim pontuais dentro da rotina da minha casa, dentro do funcionamento, né, da minha casa, da criação das crianças, né? E eu louvo a Deus, tem dado trabalho, não é fácil, vamos, né, já deixar isso muito claro aqui, É né? verdade. Ter uma mulher virtuosa é você estar diariamente fora da sua zona de conforto. É você se Uhum. desafiar, né, todos os dias. É você Sim. fazer não o que você tem vontade, mas é você fazer o que tem que ser feito. Né? É ter essa Sim. consciência do que a pastora Giovana acabou de falar, que tudo que a gente faz precisa ser como se fosse para o Senhor. E aí eu quero perguntar aqui, já para te retornar aqui a palavra, né? Eu quero perguntar para você, mulher que está aqui nessa live, será que você poderia abrir a porta da sua casa hoje e receber Jesus para tomar um café na sua casa? Né? Será que você poderia abrir o seu guarda-roupa e dizer, Jesus, olha aqui as roupas que eu tenho, que eu comprei com dinheiro que o Senhor tem me capacitado a ganhar? Né? O que Jesus iria ver? Será que você ia, né, correr, catar tudo, enfiar debaixo da cama, entulhar? Ou será que você, né, poderia abrir uma casa cheirosa, perfumada, né, oferecer um café numa louça, né, bonita? E eu aqui não estou falando de uma louça cara, eu estou falando de uma Uhum. louça bonita, Legal. né? Eu tive É. ontem numa loja para comprar umas coisinhas que estavam faltando aqui e eu fiquei lá admirando, né, as louças. E tem louça de R$ 1,99, né? Tem uns, né? Cada desenho lindo de coruja, de coração, não sei o quê, né? Enfim, e tem a louça e tinha a xícara de R$ 30 cada jogo, né? A xícara com pires. Desde R$ 1,99, Uhum. né? E aqui eu não estou falando de preço, eu estou falando do cuidado. Eu estou falando do zelo, né? Eu estou falando do amor. E aqui eu volto, né, com aquela frase que eu abri aqui, que o amor, ele precisa moldar a nossa forma de agir, de falar, o nosso comportamento, para que a gente venha o tempo inteiro, né? E volto a dizer aqui, não é fácil, mas a gente precisa, sabe, ser diligente nisso, ser atenciosa a isso, né? Ter essa necessidade de ser essa mulher que corresponda, né, às expectativas de Deus, da palavra, né? E porque é possível, né? Deus não é louco, né, pastora? De nos exigir Verdade. algo, né? De nos orientar a algo que nós não tivéssemos capacidade e competência, né, para fazer. Quer complementar, pastora, alguma coisa sobre isso que eu falei aqui? É isso mesmo, Glaucia. Eu acho que o que é lindo em tudo isso é o amor. É o que você falou, é o amor que nos faz renunciar, é o amor que nos faz vencer, é o amor que nos dá equilíbrio para colocar as coisas em ordem, é o amor que nos. E uma coisa que é legal pensar, e é o que eu tenho trabalhado com as mulheres, é para eu amar o próximo como a mim mesma, eu preciso me amar. E eu não posso me anular. Então a gente precisa. Tá aí? Tá aí, Glaucia? Deixa eu botar o carregador de volta. Ai, Oi, pastora.
Então, Tô eu aqui penso que agora. é isso, o amor, quando a gente tem amor, por tudo que a gente faz, tudo se torna diferente, né? Uhum, Sei o extremo de fazer por ter que fazer, mas também já passei e passo fazer porque eu amo fazer. E eu me lembro uhum, que eu não tinha costume de pôr. Eu sempre gostei da mesa, mas nunca tive um olhar tão sofisticado para a mesa. E eu tive uma pastora que me ensinou com as atitudes dela, né? Então, assim, às vezes, sabe, quando lasca a xícara, assim, ou o copo, e aí você deixa lá, porque ainda dá para usar, a alcinha da xícara quebrou, dá para usar, usa assim mesmo. E por muito tempo eu fiquei assim. E aí, quando um dia Deus trabalhou em mim, porque ela me chamou para ir na casa dela jantar com eles, e quando chegou uma mesa linda posta, e eu, nossa, aquilo me encantou, porque eu sempre gostei, mas eu nunca tive um olhar assim. E eu comecei então a fazer. Quando a gente veio para a família, a pastora Rose, com todo o seu capricho também, né? Ela não precisa falar, a gente aprende só de ver ela fazer, né? Em tudo que ela faz é com muita excelência. Então, isso foi me dando muito amor de querer mais, de colocar, e não é impossível. Teve até uma vez que na nossa igreja sede eu tinha um trabalho com elas que chamava Entre Elas. E aí eu coloquei, usei aquele livro A Experiência da Mesa, da pastora David Tyros, e comecei a trabalhar com elas essa questão de colocar a mesa. E eu falei, não precisa do muito. E aí eu comprei EVA, foi até uma irmã também, que ela tem umas habilidades para isso, e ela ensinou a gente a fazer suplá com EVA. E aí eu fiz para minha casa para mostrar para elas que era possível e ficou lindo. Então a questão é o amor. O que a gente vai. Oiê, tá aí, Glaucia? opa, tô de volta. Tô aqui. Mas, pastor, que lindo, né, essa experiência. Estava aqui comentando. Não é o valor, né? É você entender que você pode, com mínimos detalhes, né, demonstrar amor para sua família, né? Imaginar que se Jesus chegar na hora do almoço, né, você precisa estar ali servindo, né? Ter um lugar para ele na mesa, né? Um lugar de honra e uma refeição servida, né? Com todo amor e carinho. Pastora, você lida Verdade. com mulheres, né, já há bastante tempo, né? Essa pastora aí que cheira ovelha, que caminha junto, caminha perto. E eu sei que você olha, né, e percebe, né, a diferença, muitas vezes, né, no nível que essas mulheres chegam, né? Na forma como elas caminham. Umas conseguem romper, conseguem avançar, outras não. Outras ficam paradas, né, remoendo algumas coisas. Parece que estão travadas, não conseguem, né, avançar. E aí eu queria te perguntar, o que que você identifica, né? Qual é a maior dificuldade que você vê que as mulheres têm, né, dentro da igreja, do contexto da igreja, para ser essa mulher virtuosa, né, que a Provérbios 31 nos ensina? Olha, o que eu percebo, Glaucia, a dificuldade é na questão psicológica mesmo, emocional, sabe? Eu percebo que esse curso veio quando uma vez eu fui ministrar, foi em outubro, eu fui ministrar no encontro de mulheres lá em São Paulo. E naquele dia Deus falou comigo a questão do que ele tinha para derramar na vida das mulheres, o que ele tinha para fazer, e Deus estava falando comigo em relação às mulheres. E aí ele me fez lembrar, me trouxe, na verdade, a ilustração, porque Deus ele usa de várias formas para fazer a gente entender o que ele quer falar. E ele me trouxe na memória um programa no Discover que eu assisti, que era de um domador de jacaré. Eu nem lembro o nome do programa, mas ele domava jacaré. E ele precisava dar medicação para o jacaré e tal. E aí eu lembro que o que Deus quis me fazer entender é que quando ele ia dar a injeção, a medicação para o jacaré, ele tinha que ir na parte sensível, porque se ele fosse no casco, ele não ia conseguir. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que muitas vezes o nosso emocional, os nossos sentimentos, aquilo que a gente viveu na infância, que é muito relevante,
está tão ainda enraizado em nós, tem tantos sintomas, que quando as coisas de Deus vêm, que seria a medicação, né? Porque as coisas de Deus vêm para nos curar, para nos limpar de dentro para fora, quando vem, tem um casco tão duro que não entra. Então, eu percebi que a gente precisa trabalhar essas questões. Eu percebi que as mulheres têm bastante questão emocional a ser trabalhadas, né? Bastante questões emocionais a ser trabalhadas para poder receber tudo que Deus tem e romper. Então, eu percebo que tem pessoas que estão há muitos anos na igreja, mas não conseguem romper por conta de não conseguir entender esse trabalhar, realmente, o trabalhar o curada para curar, né? E quando essa semana eu ouvi uma palavra muito linda daquela mulher do fluxo de sangue, porque quando ela rompe os desafios e ela vai enfrentar a multidão e ela toca na orla do mestre, ela é exposta. E aí Jesus fala assim: alguém me tocou. Eu imagino, eu me coloquei no lugar daquela mulher. Eu ficaria morrendo de vergonha no meio de uma multidão com a enfermidade que ela tinha ser exposta. Porque na situação ela podia pensar, você é apedrejada, eu vou morrer, né? Na situação que era naquela época, né? Porque a mulher era considerada como imunda. E quando ela toca nas vestes de Jesus, que Jesus olha para ela, eu imagino a multidão se abrindo e voltando-se a ela. Então, naquele momento, ela é exposta. E Jesus fala uma palavra tão linda para ela: filha, vai, a tua fé te salvou. Esse filha, eu acho que o ouvir filha do pai já nos dá vida. Ainda ouvir, vai, a tua fé te salvou. Então, o que eu quero trazer com isso é que no momento que a gente é curada, a gente é exposta. Deus nos expõe. Por quê? Porque através da nossa cura, Ele quer curar outras pessoas. Então, Deus nos traz a luz. E quando a gente está doente, Deus nos esconde, porque o doente fica internado, porque o doente fica de repouso, porque o doente fica de cama e precisa de tratamento. Então, Deus trouxe esse curso para mim, para aplicar nas mulheres por conta disso. Tratar o emocional, tratar o de dentro para fora, para quando vir as coisas de Deus, fazer sentido, fazer fluir, romper. Mas eu até usei uma frase essa semana, é um pouquinho forte, tão forte quanto o nosso tema, que eu amei e eu acredito que é isso. Porque Jesus não dá meia volta para falar com a gente. Jesus, ele vem para tratar a ferida, porque ele veio para curar os doentes. E a frase que eu usei, até falei com a Cris, e eu falei assim: Cris, muitas vezes a gente já tomou água de esgoto, a gente tomava água suja do mundo, águas que não fazia bem para nossas vidas. Só que Jesus veio e nos ensinou onde tem fonte de água cristalina, de fonte de água da vida. E agora, a partir de então, que eu sei aonde tem a fonte de água limpa, de águas que curam, de águas que me dá vida, vivifica, por que eu vou voltar a tomar água de esgoto? Eu não preciso voltar. Então, por vezes também, a gente não rompe como mulher, e eu já passei por isso, e também acho lindo esse trabalho seu, Glaucia, de mulher virtuosa na prática, porque essa é a grande chave, a prática. A Bíblia fala em Mateus 7 que quem ouve e pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa na rocha. Então, a questão nossa é essa, é o tomar posse. Então, quando a gente toma posse de tomar águas cristalinas, de ser curada por Deus, de deixar Deus trabalhar em nós de dentro para fora, aí algo extraordinário acontece. Eu acho interessante isso que você está falando e eu quero aqui contextualizar. Fica uma chave, né, muito grande aqui para você que está nessa live. Você que já está na igreja caminhando há um tempo, você que olha para dentro de você e percebe que não consegue modificar alguns comportamentos, que você lê a Bíblia, que você ora, que você jejua e vira e mexe, você está dando voltas em círculos e não consegue avançar, entenda, né? Essas questões na sua vida passam pelo seu emocional. Essas questões, elas passam pela sua história, pela construção da sua história. Para você chegar a ser a pessoa que você é, a mulher que você passou por uma série de coisas.
e coisas que talvez, né, e eu posso dizer isso aqui com muita propriedade, você talvez não tenha se dado conta ou aberto, né, isso para que Deus entrasse e trouxesse cura na sua vida. Né? E para você que é líder aqui, né, tem uma célula de mulheres, um grupo de mulheres que você lidera, ou você é pastora, né, olhe para essas mulheres. Eu encontro muitas pastoras, né, eu viajo bastante para dar treinamentos, seminários, pregar nas igrejas no Brasil afora, e é impressionante a dor, né, que muitos pastores, né, o casal, né, tem de falar, de pregar, de ensinar, e as pessoas não romper, né? É uma dor, né, pastora? Porque como ovelha, né, como pastora, né, como cuidadora de ovelhas, você quer ver o rebanho saudável, né? Você quer ver as ovelhas caminhando, comendo sozinha, né? Saindo para beber água, enfim, se movimentando. E quando você vê aquela ovelha amuada, magrinha, que não engorda, né, que precisa de ajuda para ir ali tomar água, para se alimentar, né? Isso gera uma dor muito grande. Então, se você é líder, pastora, está aqui assistindo essa célula, entenda que talvez a forma de você lidar simplesmente com a palavra, é preciso algo mais. É preciso você entender questões relacionadas à alma. E isso é algo novo, né, pastora Giovana, na igreja, porque sempre se teve um preconceito muito grande a tudo que vinha do psicológico, né, da psique, da alma, né? Então, a carne, ela precisa ser mortificada. Então, se entendia isso. Então, tudo que estava relacionado à carne, a gente não dava importância, a gente não olhava para isso com importância, né? E quando a gente fala de alma, né, a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de emoções, elas não estão no nosso espírito, elas estão na nossa carne, né? No nosso corpo mortal. E se nós não olharmos para isso, né, com a devida importância, nós vamos passar uma vida sem conseguir frutificar. Nós vamos passar uma vida, né, tentando e sem conseguir viver essa vida abundante que Jesus promete, né, para nós. Por que não rompe? Por que não vai? Né? Por que é uma fraude? Né? Por que é tudo tão lindo nas redes sociais? Por que é linda quando chega no culto, desce do carro, né? Aquela Bíblia brilhante na mão, né? E é uma diva, é uma santa mulher. Mas só quem convive, né, em casa sabe quem ela é. Só ela mesmo, quando chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro, sabe as dores que ela carrega. E por que carrega? Né? Porque não abriu, né, a sua mente para viver essa metanoia. Né? Não abriu o coração, as comportas né, da sua mente, né, os cômodos da sua mente, para receber esse tratamento. Porque a pastora falou aí, né? Você imagina, para dar injeção no jacaré, não pode ser no couro, né? E aquela parte que está em cima, né? Que pega sol, curtida, né? Precisa ser uma parte sensível, né? Então, isso significa que dói. Olhar para dentro de você, né? Enxergar as suas feridas, as feridas da sua alma, né? O que te fez ser uma mulher com os comportamentos que você tem, é aí que está a resposta, né? Para que você realmente faça essa virada de chave. Eu já fui uma fraude, pastora Giovana, em alguns momentos da minha vida. Né, por achar que eu estava, sabe, arrasando. Nossa, estou trabalhando na obra, estou fazendo para o Senhor, né? Eu sou isso, sou aquilo. E a gente se enche tanto com essas coisas e a gente não se percebe como uma mulher, como uma dona de casa, né? Como uma mulher virtuosa dentro da minha casa. Eu fui uma fraude durante algum tempo. Quem me olhava, eu olhava os meus filhos, né, arrumadinhos na igreja. Cláudia, Opa! abaixou o seu volume. Tá bem baixinho. Eu não mexi absolutamente nada aqui. Vou falar mais perto. Como uma mulher, quem olhava, né? Quem me olhava na igreja, quem olhava os meus filhos arrumados na igreja, todo mundo cheiroso, lindo e perfumado, não imaginava a realidade dentro da minha casa, a dinâmica da minha casa. Né? Então, e não que minha casa fosse um chiqueiro, não é isso que eu estou falando aqui, não, mas deixar de desejar em muitas questões, em alguns quesitos, né? Então, em um momento na minha vida nessa área, eu fui uma fraude, né? Era uma aparência, né? Então, o que é ser uma fraude? Eu já queria aqui
trazer, né, um esclarecimento, né, sobre isso. Ser uma fraude, ser uma mulher que é uma fraude, é você não ter uma vida condizente com aquilo que você prega. É você em casa ser uma pessoa e na rua, no trabalho, na igreja, você ser outra. Né? É o que eu falei aqui, nas redes sociais, um cenário perfeito, né? É tudo lindo, tudo perfeito, comercial, margarina. Mas vai conviver com você, né? Vai pisar no seu calo, né? Para ver que reação que você tem, né? Será que você, nesse momento, é essa mulher, sabe? E não se engane, viu? É escolha. A maioria dos comportamentos que temos é uma escolha. Ah, porque minha mãe era assim, minha avó é assim, eu aprendi assim. Opa, opa, opa. Não, 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 não. Né? Você já é madura, já é uma mulher feita, você tem consciência e precisa ter consciência das consequências dos seus atos, né? Então você escolhe ser parecida com a sua mãe e com a sua avó. Você escolhe repetir essa história. Né? Me perdoe que eu posso estar falando algo que não está sendo bom para o seu ouvir, né? Mas eu não estou aqui para falar aquilo que é bom aos seus ouvidos, não. Eu estou aqui para te sacudir, eu estou aqui para, sabe, te chamar para uma realidade que talvez você não esteja vendo. Pode falar, pastora. Remédio bom não é ruim. Remédio bom é assim. Injeção, né? Não importa se a agulha é fininha ou se a agulha é grossa. Dói, né? Mas o mais maravilhoso é viver a cura, sabe? É você poder passar pelo processo, né? Que é a dor, que é o tratamento, né? Que é estar lá engessada, que é estar com curativo, né? Que é estar... Eu fico aqui imaginando, pastor, aqueles machucados de queimadura, né? Que você precisa vir com sabão de coco. Eu já tratei, né? Uma pessoa assim e passar, né, em cima, tirar toda aquela pele grossa, é uma coisa dolorida. Muitas vezes o processo vai ser assim, né? Vai dar dor, você vai querer gemer, mas não corra. Não corra, vai valer a pena cada gemido que você deu. A mulher que vai sair desse tratamento, desse processo, vai ser uma mulher muito mais forte, né? Muito mais viva, muito mais virtuosa, muito mais empoderada, né? E eu digo aqui que a mulher empoderada é aquela mulher que se submete ao governo de Cristo. É aquela mulher que está cheia, né, da unção de Deus. Esse é o verdadeiro empoderamento feminino de uma mulher cristã. Ela está cheia, né, da unção, da graça, do poder de Deus na vida dela. Então, a mulher que ela é uma fraude é aquela mulher que ela não tem segredos para Deus. Né? Ela abre, sabe? Os sentimentos, ela não acordou bem, ela vai falar com o pai. Né? Ela vai dizer, Senhor, hoje eu não acordei bem, nem sei porque que eu estou assim. Ou se ela sabe, ela já abre, Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ela coloca, ela se relaciona, né, com o Espírito Santo. E eu quero aqui abrir, né? Eu gosto muito de dar exemplos, né? E eu ontem tive anteontem, tive uma situação, uma conversa com meu marido, que eu não estava conseguindo me fazer entender. Sabe? Não estava sendo assim assertiva na minha comunicação e ele entendeu de uma maneira que não era maneira, mas aquilo me estressou tanto, pastora Giovana, mas tanto assim, sabe? Quando o sangue ferve, acontece isso com você também? Acontece, né? Somos normais, né? O sangue ferveu de uma maneira, sabe? E eu ali falando, e quanto mais eu falava, menos se entendia. E no final das contas eu calei minha boca e peguei o carro e voltei para casa, dirigindo sozinha. E ali eu botei o som e eu chorando. Eu falei, Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender essa situação. Me ajuda a ter o comportamento certo. Espírito Santo, eu preciso ser uma mulher, uma esposa virtuosa na prática. E eu sou dramática, assim, sabe? Eu falando, dirigindo aquela dor na minha alma. Eu falei, eu preciso acertar, Senhor. Me diga qual é a maneira certa de falar isso com este homem. Né? E eu vinha ali, eu chorava. E aí cheguei em casa, dobrei meu joelho, chorei mais um pouco. Isso foi anteontem. E aí ontem, né, eu fui novamente levá-lo ao trabalho, né? E olha, que paz.
Que calmaria! Eu consegui conduzir a conversa, ele entendeu, eu assumi uma outra postura, a fala, o tom de voz, sabe? Tudo mudou. E a coisa foi tão assim, sabe? Que foi que Deus até me usou para pontuar algumas questões para ele, né? Eu pude ser bênção, ser auxiliadora na vida do meu marido para uma questão específica, né? E aí, o que eu quero aqui dizer com isso? Nós precisamos correr para o Espírito Santo. Nós precisamos correr para Deus, né? Ele vai nos orientar, ele vai nos tratar, né? Na verdade, na conversa anterior, eu queria a todo custo ter razão, né? Eu queria ganhar na força, né, do meu gogó, da minha voz, né? E não pode ser dessa forma, né? Então, quando nós nos abrimos para o Espírito Santo tratar conosco, né, falar conosco, nos ensinar aquilo que fala da boca para fora, mas uma mulher que vive. Live terminar, eu queria aqui falar um pouquinho sobre o comportamento, sobre as características, né, de uma mulher que ela é uma fraude. Né? Pontua aqui pra gente, né, como é que uma mulher que está aqui assistindo essa live, ela pode se identificar como sendo uma fraude? Então, vamos lá. Uma das características, e eu coloco na minha apostila também, é ser omissa, cobrir erro dos filhos em vez de corrigi-los. E a gente tem exemplo disso que Eli, né? Eli da Bíblia fez isso. Se veste de forma sensual, despertando interesse sexual em outros homens. Não ouve culpa a todos pelos seus erros e nunca assume seus próprios erros. É impaciente, descontrolada, reclama da vida, insatisfeita, participa de fofocas, briguenta, se desvaloriza, mendiga atenção, se preocupa demasiadamente com a aparência, e é uma das características de uma mulher que é uma fraude, né? E é manipuladora, né? Deixa ser envolvida pelo espírito de Jezabel, acha que tudo tem que estar no seu controle, se sair do seu controle vai dar tudo errado, e Só muitas vezes... razão, Oi? só ela tem razão, o Olha, ela jeito tem dela é o razão. melhor, né? E ela Exatamente. diminuir, às vezes, o marido, ela começa a fazer julgamentos, né? Ah, ele Exato. é aquilo, a maneira que eu penso, a reação dele foi ruim, a minha não. Ela começa a Faz trazer comparações. comparativos, né? Para diminuir, né, os outros, às vezes o marido, às vezes uma liderada, né? Uma pessoa que está ali convivendo. Então, pastora Giovana, vamos aqui deixar claro para as mulheres, se você é uma pessoa, uma mulher egoísta, se você é uma mulher que não respeita o seu marido, que você o tempo inteiro critica, menospreza, está sempre expondo as debilidades dele, se você é uma mulher dada à fofoca, se você é uma mulher que reclama, 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 só reclama da vida, se você é briguenta, né? Aquele pavio curto, aquela mulher esquentada, né? Não pisa no meu calo, né? Vem com uma que eu vou com duas fervendo. Querida, você é uma fraude. Desculpe me dizer isso. Você é uma fraude. Se você está aqui nessa live, é uma mulher cristã, uma mulher temente a Deus, eu quero te dizer que você tem vivido até hoje uma farsa. O amor precisa orientar o seu comportamento, as suas atitudes, as suas falas. E aí, pastora Giovana, eu sou essa mulher egoísta. Eu não consigo, sabe? Eu só penso em mim. Até porque isso foi... Eu não decidi ser assim, né? Foi incutido lá na infância, quando por ser talvez uma filha única ou uma filha, né, preferida do pai ou da mãe, ela aprendeu a ser egoísta, né? E aí é que a gente volta aqui àquela nossa conversa, que a oração por si só é uma bênção. Ela é uma bênção e tem poder, sim, mas é preciso algo mais, né? Assim como Deus, ele deu a medicina com todas as suas vertentes, né? O oftalmo que cuida da vista, dos olhos, o ginecologista que cuida, né, do aparelho, né, reprodutor feminino, e todas as especialidades, ele também criou, né,
ferramentas, né? Pessoas. Ele nos liberou sabedoria para lidar com essas questões da alma. O que fazer, pastora? O que essa mulher que está aqui ouvindo a gente, né? E que ficou, né? Meu Deus, eu sou uma fraude. Será que eu sou uma fraude? Né? Como é que ela se posiciona a partir de agora? O que fazer? Qual é o caminho para ela deixar de ser uma fraude, se tornar uma mulher virtuosa? Uma mulher curada para curar. Primeiro, Glaucio, é reconhecer, né? O reconhecer é o que Deus espera da gente. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, vírgula, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente reconhece a nossa verdade, Jesus vem e nos liberta, porque Ele é a verdade plena. Mas nós precisamos reconhecer. Então, primeiro, é reconhecer. Quando eu reconheço onde eu preciso de tratamento, então eu vou em busca do médico. Quando eu vou para os pés de Jesus e falo, Senhor, igual você falou, Pai, eu preciso ser virtuosa, eu preciso agir com virtudes, me dê sabedoria. Então aí o Senhor derrama sobre nós, o Espírito Santo vai jogar luz nos quartos escuros da nossa alma e ele vai mostrando aonde que precisa ser faxinado. Ontem eu até disse assim, eu acho muito pertinente essa questão do Espírito Santo fazer morada em nós ou ele só nos visitar. Porque quando ele faz morada em nós, ele tem acesso a todos os cômodos da nossa casa, templo do Espírito Santo. Então ele não só visita, porque a visita ela é limitada, ela só vai até onde a gente deixa. Agora, quando ele mora, ele tem liberdade para ir aonde ele quiser. Ele tem liberdade de fazer o que ele quiser. Então, a gente precisa identificar aonde que eu estou deixando só o Espírito Santo fazer visita e quando eu estou deixando o Espírito Santo morar. Porque quando ele só visita, é quando a gente, todos os dias, a gente tem atitudes de fraude, a gente tem atitudes de tola. Então, o Espírito Santo, ele não vai compartilhar quando eu sento para falar mal do outro. Ele não vai estar comigo, porque ele não partilha disso. Ele não vai estar comigo quando eu diminuo meu esposo. Ele não vai estar comigo quando eu sou uma pessoa insubmissa, uma pessoa manipuladora, uma pessoa controladora. Então o Espírito Santo não vai fazer morada em mim. E isso dói, mas é verdade. Então a gente precisa reconhecer, pedir para o Espírito Santo vir nos ajudar a fazer a limpeza da nossa alma, do nosso. Eu achei legal que você falou que alma, sentimentos e emoções não fazem parte do Espírito. Deus nos fez dotados de sentimentos e emoções, por isso que a Bíblia diz assim, ireis, mas não pequeis. Então a gente vai sentir medo, vai sentir raiva, a gente vai ficar nervosa, igual você falou, é isso mesmo. Quantas vezes que eu não converso com meu marido e ele não entende o que eu estou falando e a gente acaba entrando numa discussão porque precisa se entender, mas só vai se entender quando a gente se dobrar, quando a gente nos colocar no nosso lugar e entender como que o Espírito Santo quer que a gente haja. Ah, pastora, mas isso é uma vida de muita santidade. Não, gente, é isso que Deus tem para nós. E é possível, vai ter dias que a gente vai dar escorregada, vai ter dias que a gente vai pisar no tomate. Mas a Bíblia diz assim: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor te levantará. Uma outra coisa que eu acho legal e pertinente é buscar ajuda. Uma vez que você identificou que tem uma questão a ser resolvida, o pastor Josué ele sempre diz uma frase assim: não critique o adulto que sou, sem antes conhecer a criança que fui. Então, se você identifica que tem atitudes sua que são da sua raiz, da sua infância, de algo que você passou na vida, busque ajuda para você conseguir vencer os desafios, os seus desafios, para você ser uma mulher melhor. Eu gosto de usar a frase, Glaucia, de que hoje eu quero ser melhor que eu fui ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Isso não é presunção. Isso é a gente querer exalar o cheiro de Cristo. É enfrentar os desafios para tocar na orla. É enfrentar os desafios para entrar na casa do fariseu e se dobrar aos pés de Jesus, lavar os seus pés com as nossas lágrimas, secar com os nossos cabelos e derramar o nosso melhor para o Mestre. Eu digo sempre assim, eu sei que tem pessoas que não é a favor, mas eu falo sobre a oração de gente. Nós, mulheres, precisamos fazer oração de gente. Aonde que dói? Aonde que está a sua mazela? Fala para Deus, Ele quer ouvir. Busque ajuda. Tem pessoas que Deus capacita e coloca nas nossas vidas para nos ajudar.
busque ajuda. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Glaucio? Agora sim. Então, eu tô Sim. dizendo que busque ajuda, busque ajuda. Deus prepara pessoas e capacita pessoas para nos ajudar na caminhada. Então, busque ajuda. Não adianta a gente perceber atitudes de fraude, atitudes tolas e passar um pano por cima e trazer uma capa de uma santidade. Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Ontem eu disse isso. Ser a pastora, ser a plena na igreja é fácil. A questão é o que eu sou dentro de casa, o que eu sou quando ninguém me vê. Isso também entra a questão de caráter. O que eu sou quando ninguém me vê. Porque caráter é aquilo que eu sei que eu sou e que Deus sabe quem eu sou. Né? E às vezes a gente confunde reputação com caráter. E reputação é o que as pessoas dizem que eu sou. Então, dentro de casa, tem a música tema do nosso ministério, diz assim: lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer. Então, isso é fato. Dentro de casa, as pessoas sabem quem de verdade a gente é. E a gente sabe quem de verdade a gente é. E o que Deus quer é que a gente reconheça as nossas verdades. Gláucia, hoje eu penso muito nessa questão. Eu também não tenho nenhum problema de falar das minhas mazelas, do que eu tenho sido tratada por Deus, por que Deus me deu esse curso Curadas para Curar? Porque um dia eu precisei ir para um centro de terapia intensiva para ser curada, de dentro para fora. Então, eu posso dizer hoje que é possível sim. Estou num processo, se eu viver 100 anos, eu vou estar vivendo um processo de aprendizado com Deus, porque a gente nunca sabe muito. A gente sempre tem a aprender todos os dias. A questão é se eu vou trazer luz aos quartos escuros da minha alma. Então, mulher, identifique, se revele para Deus. Para Deus, Ele é o nosso Pai, ele é soberano, claro, mas eu não preciso necessariamente ficar orando só aquela oração, ó, soberano Deus, não. Ele quer essa oração de gente que a Gláucia fez, sabe, no carro. Pai, olha, essa é a situação, me ajuda. É isso que Deus quer ouvir. Por isso que Jesus, quando passou aqui na terra, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Ele quer ouvir dos nossos lábios. O que queres que eu te faça? Ele quer ouvir de nós. Então, fala para Deus onde está doendo, fala para Deus onde é a tua mazela, fala para Deus onde você precisa ser mudada, sabe? Tem dias, principalmente na época de TPM, que eu falo: Deus, eu não quero ser assim, que coisa horrorosa. Porque a gente se olha e fala: meu Deus do céu, mas nem eu me aguento. Né? E a gente precisa reconhecer isso, porque senão a gente sempre vai ficar naquela coisa de: ah, não, eu sou plena, só que os filhos estão indignados, o marido está indignado, ninguém te suporta. Poxa, não é isso que Deus quer para nossas vidas. Você pode ser uma pessoa melhor. Eu posso ser uma pessoa melhor. Tem uma frase que eu postei, eu vou até repostar aqui no meu Instagram. A melhor. Este é um cenário onde não cabe máscaras nem encenação. Né? Você, dentro da sua casa, é o lugar aqui assistindo a gente nessa live. Seja uma mulher virtuosa, em primeiro lugar, dentro da sua casa. Treine com seus filhos, treine com o seu marido, treine com a sua família. Né? Sua casa é o melhor palco, a sua família é a melhor plateia. E neste cenário não cabe máscaras nem encenações. Você precisa ser verdadeira. Pastora Giovana, nossa live já vai ser derrubada aqui já já. Muito obrigada pelo seu tempo, né? Por esse bate-papo tão agradável, tão gostoso aqui, por esse derramar aqui de sabedoria, né, sobre as nossas vidas. E em breve... Mais uma hora. Eu não tenho dúvida. Botaria minha maquininha de café aqui, vamos embora, papear e tomar um cafezinho, né? Deixa eu abrir aqui os comentários enquanto não cai. Eu espero que as mulheres tenham sido edificadas, né, com essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Já vai cair já já. Tem uma perguntinha aqui. Ah, tá. É só um comentário dizendo que estava normal o volume.
Pastora, um beijo no seu coração, viu? Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, lhe traga ainda mais sabedoria, conhecimento, para ajudar essas mulheres, né? Para continuar tendo esse cheirinho de ovelha, que as suas ovelhas sejam saudáveis, sejam, sabe, ovelhas que realmente todas as pessoas que olharem possam olhar e reconhecer que são ovelhas que têm um pastor, uma pastora que realmente cuida e que essas ovelhas, né, reflitam aí a glória de Jesus. O pessoal está comentando aqui, que live maravilhosa, né? Um beijo, pastora Giovana. Um grande beijo. Beijo grande, Glaucia. Obrigada por essa oportunidade. Amém. Eu quero só deixar uma frase aqui do pastor Miller. Diz assim: a única coisa que volta do túmulo com os que choram e se recusa a ser enterrada é o caráter de um homem. Isso é verdade. O que o homem o faz sobreviver e não pode ser enterrado. Nós, mulheres, aonde a gente passar, seja na família, onde for, nós precisamos deixar um legado, uma história digna de ser lembrada, através do cheiro bom de Cristo em nós. Amém. Glaucia, beijo, obrigado. E Deus abençoe todas vocês que esteve aí com a gente. Amém. Eu quero convidar, pastora, quero te convidar para assistir. E você que está aqui na live, dá uma olhadinha no meu IGTV. Eu postei essa madrugada uma mensagem sobre a Fabiana Anastácio. Eu falo exatamente sobre isso, sobre o legado. Que legado nós vamos... Eu tive... Pastora, beijos, viu? E aí, uma pergunta que não quer calar. O que você aprendeu com esse vídeo? Eu espero que realmente tenha edificado a sua vida e feito algum sentido para você. Aproveita, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Até a próxima!